Ok? É com muita alegria que iniciamos mais um programa Semeando Saúde. E hoje, com a grata satisfação de receber esse médico renomado, Dr. Duílio Rezende, com Z, né? E queria abrir um parênteses aqui para poder dizer que a minha honra ainda é maior porque eu tive orgulho de poder estudar com esse grande profissional, né, de formar junto com o Dr. Duílio. Dr. Duílio, conta para nós, telespectadores aqui, um pouco, né, da sua formação acadêmica. Primeiro eu gostaria de agradecer o prazer enorme de estar aqui com o Dr. Jorge, nosso ilustríssimo deputado, e além disso é meu amigo de longa data, colega de faculdade, então eu conheci ele há muitos anos, é um prazer enorme estar aqui. Bom, a gente formou junto aqui no UFG, naquela época só tinha a Faculdade de Medicina do UFG aqui em Goiás, e depois eu fui fazer residência lá em São Paulo, capital. Eu fiz lá no Hospital da Beneficência Portuguesa, um hospital filantrópico, e na equipe do professor Sérgio de Almeida Oliveira. E a gente terminou lá no começo de 93 e depois a gente voltou para Goiânia e começamos a trabalhar aqui naquela época. Um grande desafio, né, para Goiás, né, para Goiânia, e ainda continua sendo um grande desafio, cirurgia cardíaca. Só para você ter uma ideia, hoje, das causas, né, de morte mundiais, aproximadamente 30%, ou seja, só no Brasil mais de 400 mil pessoas morrem por ano por doenças cardiovasculares. E Dr. Duílio, né, ele mexe numa área de fazer cirurgias cardíacas, e ele foi um dos pioneiros aqui, né, em Goiás. E como que está hoje, né, na atualidade, a cirurgia cardíaca e a infraestrutura para realizá-las aqui no estado de Goiás? Bom, o Brasil é um grande centro de cirurgia cardiovascular. Em questão de números absolutos, nós somos o segundo centro mundial, perdemos só para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm em torno de 320 milhões de habitantes, eles realizam em torno de 300 mil cirurgias ano, né, fora marca-passo. Depois a gente pode falar alguma coisa sobre marca-passo. A gente, apesar de marca-passo estar no rol da cirurgia cardiovascular, mas hoje era uma espécie de uma subespecialidade, então esse número do marca-passo fica fora. No Brasil, nós temos em torno de 205 milhões de habitantes. No último ano de 2023 foram realizadas em torno de 106 mil cirurgias. Em Goiás, a gente realiza atualmente em torno de 200 cirurgias mês, né, que é muito pouco se a gente comparar com os Estados Unidos, por exemplo, né, que eles têm uma população mais de 100 milhões de pessoas mais que a gente e realiza 3 vezes mais, né? Então aqui alguma coisa está errada. Nós estamos bem ranqueados a nível nacional, nós estamos ali em torno da 10ª posição aproximadamente no número de cirurgias, mas ainda carece de melhor estrutura nos hospitais e maiores centros também. Nós temos aqui no estado realizando cirurgias só Goiânia e 3 cidades do interior, né? Então é muito pouco em relação ao nosso estado, a gente precisa bem mais. É um grande desafio, né? E como vencer esses desafios para que o Goiás realmente, quer dizer, na realidade a impressão que dá é que tem muita gente que precisa fazer cirurgia e não está realizando, né, a cirurgia cardíaca, né, doutor? Sim, exatamente. Hoje, quais seriam as alternativas, né, que para a gente poder vencer essa barreira e aí, né, levar uma saúde de qualidade para toda essa comunidade que tanto necessita? O maior problema que eu vejo mais é a questão de infraestrutura hospitalar. Exemplo, na região norte do estado, né, eu mesmo não preciso ser no norte, no entorno, a gente não tem nenhum serviço ali no nosso estado, né? A população do entorno ali, o senhor sabe melhor que a gente, mas deve ter ali mais de 2 milhões de pessoas, não tem um serviço, né? Então isso precisava que tivesse naquela região algum centro, né? Não sei, talvez o Uruaçu hoje, com o hospital da região centro-norte, um hospital muito bom, que eu conheço pessoalmente, e o Uruaçu está crescendo muito, de repente ali já comportasse um centro, né? Inclusive já tem hemodinâmica, mas cirurgia cardíaca ainda não. A hemodinâmica eu acho que foi o primeiro passo para isso, acho que no futuro breve talvez tenha. E assim, eu acho que é vontade política, digamos assim, né? Exemplo, Rio Verde, é uma cidade grande, uma cidade rica, tem 3 hemodinâmicas, mas não tem cirurgia cardíaca ainda. Teve no passado uma curta temporada, depois parou de operar, não sei o verdadeiro motivo, mas atualmente não se faz cirurgia cardíaca em Rio Verde, à exceção de marca-passo, poucos casos. Em Goiás também, eu acho que necessitaria de um centro, né, específico para fazer tratamento cardiovascular, doutor? Você acha que seria viável? Eu acho viável. Eu acho que Goiás merece o Instituto de Cardiologia de Goiás. Isso era um sonho antigo de um primeiro cirurgião do estado, Dr. Ibrahim Kaad. Ele me falou isso um dia, até o dia que ele faleceu, infelizmente.
E eu acho que Goiás merece, aos moldes de outros estados, né? E tem outros estados do país, assim, digamos que economicamente atrás de Goiás, e que tem esses institutos ou coisas parecidas e que Goiás ainda não tem. Eu acho que nós merecemos. Eu acho que isso é um grande desafio, mas eu acho que é uma coisa que eu acho que é factível, né? Para que nesse grande centro, exemplo, aos moldes do Instituto de Cardiologia do DF, aos moldes do Instituto de Cardiologia lá de Alagoas, que podemos ter um centro formador, né, de cardiologistas clínicos, cirurgiões, para que nesse centro não pudesse fazer o transplante cardíaco, coisa que em Goiás hoje não tem o transplante aqui. Eu acho que é uma das grandes carências nossas, nossos pacientes, quando precisa ir para fora. A cirurgia cardiopediátrica também, que é o maior problema do Brasil hoje, uma fila enorme, mais de 30 mil crianças aguardam por cirurgia, e Goiás proporcionalmente não é diferente. Doutor Durílio, quais são as principais cirurgias cardíacas que são realizadas hoje em Goiás? A principal é a cirurgia de coronária, é popularmente conhecida como ponte safena, cientificamente chamada de revascularização do miocárdio. Essa é a número 1 no mundo, Goiás e Brasil não é diferente, estão diminuindo em relação aos anos atrás, devido aos avanços da hemodinâmica, né, os procedimentos menos invasivos, né, no caso as angioplastias, que são muito realizadas, e em segundo lugar vem as doenças valvares. Dessas doenças cardiovasculares, as valvares, né, quais são as principais causas delas e o que fazer para poder tentar evitar e quais as cirurgias mais indicadas? Bom, no caso das cirurgias valvares, no nosso país, como é um país aí com dificuldades aí na saúde como um todo, não somos um pouco, digamos assim, um país de terceiro mundo, né? Então as doenças reumáticas é a principal causa ainda. No passado, era praticamente 80% das cirurgias valvares, quando eu comecei, era a doença reumática. Hoje, essa curva está invertendo devido às melhorias, né, no país, situação econômica, sanitárias. Então, tem diminuído um pouco as doenças valvares reumáticas, mas ainda está tendo muitas reoperações, pacientes que foram operados no passado, né? Passaram operado há 10 anos, 15 anos ou mais. Ontem mesmo eu fiz uma cirurgia pela 4ª vez, então a paciente foi submetida à 4ª cirurgia por doença reumática, um exemplo. Mas hoje está aumentando as doenças degenerativas, né, por causa do aumento da longevidade das pessoas. Então, hoje tem muita cirurgia realizada acima de 70 anos, que são doenças degenerativas normais, principalmente a aterosclerótica. Das cirurgias valvulares, aí existe a biológica e a metálica. As próteses. Biológicas e metálicas. Exatamente. Próteses metálicas ou mecânicas são os dois tipos de próteses que nós temos no mundo todo. Sendo que as biológicas é a mais usada no país e no mundo também. Há uma tendência hoje de mais de uso de próteses biológicas, porque é uma prótese mais parecida com as nossas, né? Uhum. Então, seria uma prótese mais fisiológica. Uma grande vantagem é que não precisa de usar um anticoagulante, né? No caso o Marevan, que é mandatório no caso de prótese mecânica. Qual a desvantagem das próteses biológicas? Que, em tese, ela dura um pouco menos, né? A durabilidade menor, ela já tem um tempo pré-determinado de durabilidade, apesar de que qualquer uma pode dar problema ao longo desse período aí, mas as mecânicas, então, é usada em quantidade menor no nosso meio. Doutor Duílio, então vamos voltar um pouquinho lá no que a gente usa falar de IAM, né? Que é infarto agudo do miocárdio. Parece que hoje nós estamos percebendo que cada vez mais, né, pacientes mais novos estão sofrendo infarto, né? O que se deve a isso? Quais as causas, os fatores de risco? Os infartos, na verdade, é uma doença multifatorial, mas a principal causa é hereditária, né? Então, a nossa carga genética é o fator número 1. E depois nós temos diabetes, tabagismo, hipertensão, as dislipidemias, né, com aumento de colesterol, triglicéridos e os dois. E há outros pacientes que não têm nenhum fator de risco desse aparente, né? O que a gente tem observado, eu acho que mais é o jeito que a gente vive, o estresse que a gente vive muito grande, né? E o associado ao tabagismo, que apesar de muitas campanhas, houve uma diminuição do tabagismo tradicional, mas agora tem os eletrônicos que também parece estar contribuindo para isso. E tem um outro fator de risco muito importante, que os livros não trazem muito isso, apesar que a gente já sabe disso há algum tempo, mas que a gente tem observado as depressões.
o estresse, a depressão, o estresse muito relacionado a, digamos que assim, é uma doença que faz que anda muito junto com a doença coronariana. Então nós estamos aqui ouvindo o Dr. Duílio está falando sobre cirurgias cardíacas e sem dúvida o ápice da cirurgia cardíaca é o transplante cardíaco. O que falta para que Goiás nós possamos aqui fazer as primeiras cirurgias de transplante cardíaco? Já teve transplante cardíaco em Goiás. O primeiro transplante foi no Hospital Santa Genoveva, acho que em 1990, depois 90 ou 91, não estou bem certo, acho que 90. Depois, vocês têm ideia, o primeiro em Goiás em 90 e o primeiro no Brasil em 68. Então, depois houveram outros, mas foram poucos, o Hospital Santa Genoveva, o Hospital São Francisco de Assis, o Hospital Lúcio Rebelo. E por último, em 2018, teve um único na Santa Casa de Goiânia. Para se realizar um transplante é preciso de uma equipe muito grande, multidisciplinar, né? Então nós precisamos de uma estrutura enorme, não adianta você ser o cirurgião para isso, você tem que ter uma equipe no pós-operatório especializada para isso, uma equipe de infectologistas em cima, uma equipe, gente que para fazer as biópsias sucessivas que há necessidade, enfim, além de fisioterapeutas, né, nutricionistas e tal, um imunologista é muito importante, que é os primeiros sinais de uma rejeição você precisa tratar adequadamente. Isso você demanda algumas coisas. Primeira coisa, infraestrutura hospitalar com essa equipe multidisciplinar, que isso custa muito e os valores pagos pelo Ministério da Saúde é muito pequeno. Então, aí que eu acho que o Instituto, no caso que eu sugeri mais cedo, o Instituto de Cardiologia, acho que é um grande... um ponto para começar isso, porque ele tem várias fontes, né, de financiamento que não dependesse só exclusivamente do Ministério da Saúde, para que pudesse montar um centro assim, porque uma equipe pequena, digamos que 2 ou 3 cirurgiões, um cardiologista e um intensivista jamais dá conta de fazer um transplante adequado. Se você tem que fazer cirurgia cardíaca, né, faça, mas o ideal, muitas das vezes, é a prevenção. O que fazer para poder prevenir? Porque se um diagnóstico é feito precocemente, muitas das vezes evita uma cirurgia, né, Dr. Duílio? Então, a partir de quando, né, o homem e a mulher devem realizar exames de prevenção cardiovasculares e quais os principais sinais e sintomas que devem levar ele a procurar orientação médica? Acho que os cuidados a gente tem que começar desde criança, então cuidar bem das nossas crianças, né? Evitar esses embutidos, acho que começa por aí, em casa, de comidas gordurosas, né? Frituras, essas coisas, menos carboidratos, menos açúcares, né? Acho que isso aí deveria ser o começo. Mas para esses casos, que é sabidamente que já teve um caso na família, a gente recomenda os exames de sangue periódico para checar glicemias e dislipidemias, já desde criança, que geralmente os pediatras fazem, né? E depois os clínicos gerais e tal, mas assim, de fazer exame de imagem, eu acho que assim começa aos 30 anos, para quem tem doença história na família, eu acho que é o ideal. E para aqueles que mesmo que não têm história familiar, a partir dos 40 é mandatório, né? Porque às vezes você pega uma doença numa fase inicial e a doença que muitas vezes ela não se manifestou ainda, não teve nenhum sintoma, mas os sintomas mais frequentes geralmente é cansaço, palpitações, eventualmente dor. Uhum. Muitas das vezes uma dor epigástrica pode ser um sinal de infarto, né? Uma dor no braço, né, Dr. Duílio? Mas assim, fez o diagnóstico, fez o tratamento, né? Quais são as principais complicações, né? E como fazer a reabilitação numa cirurgia cardíaca? Bom, as principais complicações de uma cirurgia cardíaca são sangramento, né? Arritmias, insuficiência respiratória, como toda cirurgia de grande porte, as infecções, pneumonia, infecção urinária, insuficiência renal, eventualmente lesões neurológicas, isso são as complicações, falência cardíaca ou insuficiência cardíaca, né? Então isso são as complicações mais frequentes e infelizmente algum desses acaba indo a óbito. Mas a reabilitação é uma coisa importantíssima, porque aí entra o fisioterapeuta e eu acho que o nutricionista junto, porque se tiver essa equipe multidisciplinar no pós-operatório, faz com que essas complicações você diminui bastante e essas pessoas podem voltar às suas atividades habituais em curto espaço de tempo. Estamos falando com o Dr. Duílio, cirurgia cardíaca. Dr. Duílio, assim, um derrame pericárdico
É muito comum, não? Explica para o pessoal o que é derrame pericárdico. Derrame pericárdico é um líquido a mais junto ao nosso coração. Todos nós temos uma pequena quantidade de líquido junto ao coração, que nós chamamos desse derrame pericárdico, entre aspas, né? Então, em torno de 50, 70 ml é o normal para todos nós, porque o nosso coração é envolvido por uma membrana chamada pericárdio, e para que o coração não fique encostando nessa membrana e lesando, então tem esse líquido que, digamos, que lubrifica, assim como, é uma comparação grosseira, mas assim como os nossos líquidos sinoviais na nossa articulação, então tem esse líquido fisiológico junto ao coração. Todos nós temos. Algumas doenças fazem com que aumente esse líquido, exemplo, as doenças inflamatórias, né? As doenças virais, e agora por último, por exemplo, o Covid. O Covid foi uma doença recente, muito grave, que a gente até então não era desconhecido, e levaram muito ao aumento desse derrame pericárdico. Mas as causas são inúmeras. As neoplasias, os cânceres, tuberculoses, lúpus, o próprio pós-operatório de cirurgia cardíaca, a gente deixa um dreno, sai um pouquinho de coleção sanguinolenta, mas mesmo assim às vezes fica um pouquinho e esse derrame pode aumentar com o passar dos dias ou não, principalmente se a pessoa tiver insuficiência cardíaca. As doenças, o renal crônico, muitas vezes, também ele tem esse derrame pericárdico um pouco maior, e se ele for muito grande, vai atrapalhar no funcionamento do coração, vai fazer com que dificulta a distensibilidade do músculo e o paciente leva o que nós chamamos de baixo débito, né? Então aumenta a frequência cardíaca, queda de pressão, a insuficiência respiratória, e alguns têm que ir para a cirurgia, para a drenagem. E alguns têm que ir para a cirurgia de drenagem. É uma minoria, mas alguns têm. Uhum. Doutor Duílio, deixa eu falar aqui uma coisa muito importante, né? Nós estamos aqui, já deram sinal de que está chegando na fase final, vai ter que fazer outros programas para poder, vamos colocar assim, dissecar ainda mais esse assunto, que é muito extenso, né? Mas nós vivemos aí nos últimos anos essa nova patologia que é o Covid, né? O que esperar de sequelas cardiovasculares no futuro? Tem algum estudo, alguma coisa está sendo feita para poder fazer esses estudos com relação a isso? Tem muito estudo em andamento, mas até o momento a gente tem poucas respostas, né? Eu acho que só a longo prazo que nós vamos ter aí um conhecimento melhor e respostas mais adequadas. O que a gente viu e está vendo até o momento primeiro, arritmias cardíacas importante, aumento do derrame pericárdico, conforme já foi falado, infartos, houveram alguns casos de infartos, miocardiopatia dilatada, coração crescendo e perdendo a força, levando à insuficiência cardíaca. Algum desses recuperaram, outros não, outros estão em fase de recuperação. Então, assim, acho que a gente precisa de mais tempo para ter essas respostas adequadas. Estamos conversando com o doutor Duílio. Eu também, doutor, quero marcar um dia para a gente vir cá conversar sobre, né, os marca-passos. Em Goiás nós estamos enfrentando uma grande dificuldade, não só em Goiás, mas no Brasil inteiro. Pacientes que estão aguardando ao longo, né, de anos para poder colocar o marca-passo. Muitos em estados gravíssimos. Nós queremos, sem dúvida. Queria fazer, né, uma referência, né, também ao Dr. Duílio como, não só como profissional competente, mas também com um grande coração. Muitas das vezes, inúmeras vezes, quero dizer, o Dr. Duílio tem, né, atendido, né, voluntariamente vários pacientes, auxiliado e salvado muitas vidas, né, porque ele tem um grande coração. Muito obrigado por isso, doutor. Quantas vezes, né, nós já te acionamos, né, para poder ajudar aí pacientes que estavam, né, em situação gravíssima, né, precisando de cirurgias, e o senhor nos auxiliou. Então fica aqui a nossa eterna gratidão por isso, e para mim era muito mais fácil ainda incomodar o Dr. Duílio, porque ele era meu vizinho, né? Então ficava muito mais fácil, era só descer alguns andares, descer 4 andares e bater na porta e falar assim, me socorre aqui porque a coisa complicou. Dr. Duílio, né, para suas considerações finais. Muito obrigado pelo convite, pela essa oportunidade, estamos sempre às ordens. A doença cardiovascular, acho que é uma doença que inspira cuidados e movimenta toda a família, toda a sociedade. Eu acho que não é melhor que as demais áreas, mas é uma doença que precisa ter um cuidado especial, e nós aqui de Goiás, acho que precisamos caminhar um pouco mais rápido nessa direção. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, doutor Duílio. Estamos encerrando mais um programa Semeando Saúde. Quero dizer uma coisa, quero usar aqui hoje uma frase da Cora Coralina. Ela disse, o que vale na vida não é o início da caminhada, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no final terás o que colher. Doutor Duílio, você tem muito que colher, porque você tem semeado muita semente do bem, muita semente de competência, de carinho com seus, né, pacientes. Então, nossos parabéns, nosso muito obrigado, e até o próximo programa Semeando Saúde. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.